Bom dia, meus amores. Estamos de volta em mais uma aulinha, não é? Hoje a nossa aula será de ciências, isso mesmo. Hoje a prova vai falar, não é, sobre a locomoção dos animais e a alimentação também, certo? Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos começar, não é, fazendo a nossa oração, fechando os olhos, colocando a mãozinha. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos agora, não é, a nossa chamadinha. Já já para estar de volta. Bom, meus amores, já pode estar de volta, né? A prova vai começar falando sobre a locomoção dos animais, certo? Como nós sabemos, os animais eles podem ser encontrados no solo, não é? No interior do solo, em rios, lagos, mares, sobretudo os seres vivos no interior deles, certo? Para se locomover de um lugar para o outro, os animais eles podem voar, rastejar, nadar, saltar ou caminhar também, certo? Para capturar mesmo o gafanhoto, como tem nessa primeira páginazinha aí, não é? A rã, ela dá um salto, certo? Então, a rã, ela salta. Já o gafanhoto, não é? Ele voa. A maior parte dos animais, não é? A maioria dos animais se locomove de um lugar para o outro utilizando membros do corpo, que são o quê? As pernas. Só que também não é? Tem as nadadeiras e as asas também. Como também tem animais que não têm membros no corpo, que é o caso, não é? Das cobras, certo? Agora sim, vejam quantos animais podem observar no ambiente abaixo, certo? Aí no livro de vocês, pergunta assim: quais são as principais partes do corpo que você utiliza para se locomover de um lugar para o outro? Nós, seres humanos, nós usamos o que? As pernas, não é? Nós temos duas pernas, isso mesmo. Então, nós usamos as pernas. Já alguns animais, eles apresentam asas, que são o caso dos pássaros. Então, os pássaros, não é? Eles usam as asas para se locomover de um lugar para o outro, certo? A Pro agora vai mostrar umas imagenzinhas e vai explicar para vocês.
Como vocês viram, não é, no videozinho que a Pra mostrou, as imagens, as abelhas, não é, elas usam as asas, os pássaros também, certo? Temos também, não é, as borboletas, que também usam as asas, e também nós temos os morcegos. Esses são os animais que usam as asas, como também tem outros animaizinhos, certo? Já os animais que usam, não é, que não tem patas e nem asas, eles usam o que? As nadadeiras, certo? Que são os peixes, os golfinhos e as baleias. Já os outros animais, não é, que tem animalzinho também que não tem nem patas, nem asas e nem nadadeiras, como é o caso, não é, das serpentes, das cobras cegas, elas usam o corpo inteiro para se locomover de um lugar para o outro, certo? Mas também há muitos animais que, para se locomover de um lugar para o outro, eles usam o quê? Dois membros, não é? Como é o caso do ser humano e das aves também. Que tem algumas aves, não é? Que elas não voam, como as galinhas. Elas usam as patas para se locomover de um lugar para o outro. E os seres humanos, nós usamos também o quê? As pernas, certo? Como também existe, né, outros animais que usam as quatro patas, como o que? O cachorro, não foi que a Pró colocou a imagenzinha do cachorro. Também existe o que? A vaca, pato, certo? Que eles também usam as duas patinhas para se locomover de um lugar para o outro. Aí no livro fala assim: quais são as principais partes do corpo que você usa para se locomover de um lugar para o outro? Vocês vão responder no livro, certo? Também tem assim: cite o nome de outro animal que pode se locomover utilizando principalmente as asas. Outro animalzinho que a Pró não tinha mostrado, ou falado, certo? Vocês vão colocar na questão 2. Aí, como as nadadeiras ajudam os peixes para se locomover? Porque, não é? Como nós sabemos, eles não têm asas, não têm patas, certo? Então, como é que eles fazem, não é? Para se locomover, elas mexem, não é? As nadadeiras e conseguem se locomover, certo, meus amores? Então, existe, não é? Animais que para se locomover pode ser voando, nadando, não é? Caminhando ou voando, certo? Não devemos esquecer. Então, existe, não é? Os animaizinhos, ó, no ar, que são os que voam. Existem os animaizinhos, não é? Da água, que são os que nadam, que são os peixes. Existe também, não é? Os animaizinhos da terra, não é? Que são os que caminham. Combinado? E também os que rastejam, que são as serpentes. Vamos agora, não é? Falar da alimentação dos animais. Além das diferentes, não é? Maneiras como os animais se locomovem, eles também apresentam diferenças na alimentação. Os animais, eles necessitam de um ambiente para viver e se desenvolver também, certo? Eles precisam se alimentar de outros animais, que são outros seres vivos, não é? Para sobreviver também. A vaca, por exemplo, ela é um animal que se alimenta de plantas, como o capim. Já o ser humano, não é? Ela pode se alimentar da carne da vaca, certo? E de plantas também, como alface, couve, certo? Alguns animais também, eles se alimentam somente de plantas, que eles são chamados de herbívoros, como o quê? Como a vaca, a cabra, a ovelha, que são os exemplos de herbívoros, que eles se alimentam de plantas, somente plantas, certo? Aí na questãozinha 4 fala assim: cite outro animal herbívoro que você conhece. Tem o que também, não é? O cavalo. O cavalo, ele se alimenta somente de planta. Vocês vão colocar, se for o cavalo, certo? Vocês vão colocar o nome de um outro animal herbívoro que se alimente só de plantas, certo? Porque essa imagenzinha que tem no livro, ela mostra, não é? A imagem representa um sítiozinho. Para mostrar para vocês, que é aí no livro. Certo? A Pró vai mostrar. Olhem só. O pessoal fazendo churrasco, certo? Com carne. Ó, legumes. Tem também os animais aqui, estão vendo? Ó. Isso mesmo, é do sítio. Uma imagenzinha no sítio. Vamos continuar, né? Já os animais, não é? Onívoros, são aqueles que se alimentam de plantas, como de outros animais também.
entre outros seres vivos, que é o caso do chimpanzé e da galinha, certo? Então, esses são os animais onívoros, certo? São aqueles que se alimentam tanto de plantas como de outros animais, entre outros seres vivos também, certo? Que é o caso o quê? Do chimpanzé e da galinha. Aí na questãozinha simples vamos fazer assim. Cite outro animal onívoro que você conhece. Vocês conhecem algum outro animal onívoro que se alimentam do quê? De plantas e de outros animais? Se conhece, vão colocar o nomezinho, certo? Na questão 5. Já o ser humano, ele é um animal herbívoro, não é? Carnívoro ou onívoro, certo? Aí vocês vão justificar a resposta de vocês. Por que ele é? O que é? Do que é que nós nos alimentamos? Nós nos alimentamos do quê? Alguém sabe? Nós nos alimentamos, não é de carne, também não é de plantas. Tem pessoas que não comem carne, que são chamadas, não é, de vegetarianos, que comem só o quê? Só plantas, certo? Há também outras pessoas que não comem carne e nem comem não comem nenhum tipo de carne, que são os veganos. Eles só comem grãos, certo? Eles não comem também vegetais, eles comem grãos, que são os veganos, certo, meus amores? Então, assim, como a Pro perguntou, não é o ser humano é um animal herbívoro, carnívoro ou onívoro. Nós nos alimentamos do quê? De plantas, de outros animais, não é? Ou do que? Vocês vão falar para a Pro na questão 6. Animais como o leão, o tigre, a onça, eles são carnívoros, pois eles se alimentam de outros animais, certo? Então, esses são os animaizinhos carnívoros, como a Pro falou, não é? Nós nos alimentamos, então nós também somos carnívoros, não é? Porque nós também nos alimentamos de carne. Não é todo mundo, mas nós, sim, nós somos carnívoros também, certo? Aí fala assim, cite outro animal carnívoro que você conhece. Qual é o outro animal carnívoro? Fora o leão, o tigre e a onça, que se alimentam de outros animais. Aí vocês vão colocar, certo? Na questãozinha 7. Vão prestar atenção na imagem bonitinha, combinado? A Pro vai colocar umas imagenzinhas. Não, a Pro não vai colocar. Eu vou deixar. Se precisar, vocês pesquisam, certo? Pode fazer uma pesquisazinha breve sobre os outros animais, certo? Carnívoros que existem. Os animais herbívoros também. Como a Pro já falou, né? Os animais herbívoros são os que se alimentam de folhas, não é? De plantas. Os animais carnívoros são os animais que se alimentam, não é? De carne, certo? E os animais onívoros são aqueles que se alimentam de plantas e de outros animais, como os seres vivos, certo? Então, já sabem a diferença, não é? Animais herbívoros se alimentam de plantas. Animais carnívoros se alimentam de carne. E já os animais onívoros, eles se alimentam do quê? De plantas e de outros animais também. Certo, meus amores? E é isso. Beijos. Até a próxima. Amo vocês.